bom dia, povo abençoado do Senhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus, mais um sábado abençoado. Graças a Deus, né? Tivemos mais esse privilégio de poder estar aqui nessa manhã maravilhosa, nessa manhã de muita alegria, de muita felicidade, porque a nossa maior felicidade é poder acordar todos os dias e lembrar que há um Pai que está sempre conosco, que há um Pai que sempre nos ouve. Ele nunca vai se fazer de surdo às nossas orações. Ele nunca, jamais vai fazer de desentendido, vai nos rejeitar. Ele sempre, sempre estará conosco, em qualquer lugar, em qualquer situação. Às vezes você que está aí, nesse momento, às vezes você pensa assim comigo, nossa, mas isso não acontece comigo. Eu quero ter essa paz, eu quero ter essa transformação na minha vida. Você quer mesmo ter essa transformação na sua vida? Você quer mesmo, de verdade, com toda a sua alma, com todo o seu coração, ter uma vida restaurada, ter uma vida transformada? A primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa é reconhecer que sem Jesus você não vai conseguir. Você não adianta nem você pensar. Você não vai conseguir. Porque Ele é a força do seu povo, como diz na palavra. Ele é a força do seu povo. Sem Ele, você não vai ter força para fazer o que tem que fazer. Sem Ele, você não vai poder parar e pensar, o que eu vou fazer? Porque sem Ele, você não tem a força necessária que você precisa para continuar. Primeira coisa que nós temos que fazer é isso. Se você realmente quer ter essa vida transformada, é isso que você tem que fazer. Reconhecer que sem Deus você não vai conseguir. Reconhecer que sem Deus você não vai ter essa transformação que tanto espera. E depois que você receber a ajuda de Deus, que você reconhecer que Ele é quem vai te ajudar, Ele é o teu ajudador, Ele é a tua força, então o próprio Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te limpar primeiro. Sabe quando a gente faz uma faxina? Quem já fez faxina sabe, né? Faxina é uma coisa pesada, né? Você tem que limpar tudo e não deixa nada. Então, quando nós reconhecemos que sem Deus nós não vamos conseguir ter uma vida transformada, então, quando a gente reconhece isso, Deus vem. E a primeira coisa que Ele faz em nós é a faxina, a limpeza interior. Olhar para dentro da gente. Olhar para dentro da gente. Parar um minutinho. E pensar. Pensa nas suas atitudes. Pensa no que você tem alimentado dentro de você. Pensa nos seus pensamentos. Quais são os pensamentos que você tem alimentado no seu dia? Quais são as suas prioridades que você tem no seu dia a dia? E quando você para pensar nisso, você começa a achar coisinhas que têm empecilhos dentro de você. Coisinhas que, se você não limpar, não vai ter como ter uma transformação. E eu falo em todas as áreas da vida. Não só financeiro, não só espiritual, mas família, casamento, tudo. Tem que ter essa limpeza. Mas para que essa limpeza aconteça, eu tenho que reconhecer que Deus é o meu ajudador, que o Senhor Jesus é o que vai transformar a minha vida, e reconhecer também as minhas falhas, ser humilde para mergulhar dentro de mim
em um mergulho profundo, para mim mesmo, não os outros apontar em mim e achar os meus defeitos, para me julgar, para me apontar o dedo, não. Mas a partir do momento que eu mesmo começo a mergulhar dentro de mim e eu começo a reconhecer, isso aqui eu vou ter que tirar, isso aqui eu vou descartar, vou ter que limpar isso aqui. Enquanto eu tiver isso aqui, eu não vou conseguir fluir, eu não vou conseguir andar, eu não vou conseguir renascer, reviver, ter uma vida boa, uma comunhão boa com Deus. Então, eu vou ter que tirar. Às vezes é um mau costume, que às vezes você pensa assim, poxa, isso aqui não desagrada a Deus, mas às vezes está desagradando. Às vezes é uma forma de você olhar para o próximo, às vezes é uma forma de você ver as coisas diferente, porque quando a gente está mergulhado no nosso eu, tem coisas que a gente não vê, porque a gente acha que tá certo. A gente acha, não, eu tô certa. Isso eu tô certo. Não reconhece. Não reconhece. Aí fica difícil. Porque Deus, primeiro ele faz a limpeza. Primeiro ele faz a faxina. Mas para ele fazer essa faxina, nós mesmos temos que mergulhar. Para nós mesmos nos limpar. Não é Deus que vem com a vassoura lá, com a buchinha no nosso coração, no nosso interior, para lavar, não. Quem tem que lavar somos nós. Quem tem que lavar somos eu. Quando eu reconheço que eu sou uma mulher de maus olhos, tipo, poxa, eu tô com maus olhos com aquela pessoa. Eu sou uma mulher orgulhosa, quando eu reconheço isso. Ah, eu sou uma pessoa que eu minto. Ah, eu preciso tirar essa mentira, eu não posso mentir. Ah, eu sou uma pessoa que eu julgo demais a vida dos outros. Enquanto nós julgar a vida dos outros, a nossa vida vai ficar paralisada. Enquanto nós olhar para a vida dos outros, a nossa vida está paralisada. Por isso que nós temos que focar 100% em nós, 100% em Deus, 100% em nós também. Porque se nós não mergulhar em nós mesmos, para fazer essa limpeza profunda, para depois, só depois de tudo limpinho, tudo no seu lugar, aí Deus vai me mostrar o caminho. Porque é Ele quem mostra o caminho. Mas para isso, nós temos que ser humildes, para reconhecer nossas falhas, para reconhecer que nós somos errantes. Sempre somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. Vai ter coisas que você vai limpar no seu coração, que vai doer, que vai chorar de dor, porque isso já aconteceu comigo. Mas depois você vai agradecer a Deus por esse momento, agradecer o Senhor por esse momento. E não existe coisa melhor no mundo. Quando você para você se mergulhar, você começa a se mergulhar lá do seu pé. Você vai subindo o coração. Aí quando chega no coração, o próprio Espírito Santo, ele vai te mostrando, né? Ó, você precisa mudar isso, você precisa fazer isso, você precisa mudar isso, mudar aquilo. Não é você que vai adivinhando, é Deus vai mostrando. O próprio Deus vai mostrando, né? E não existe coisa melhor quando faz toda aquela limpeza, tudo que você para e você se mergulha e você não vê mais sujeira nenhuma. Poxa, você respira fundo e você fala, Pai, eu consegui. Eu consegui, né? Porque uma das coisas que mais mesmo me atrapalhava na minha comunhão, me atrapalhava sempre, era o maus olhos. O maus olhos é uma praga. É uma praga, é o diabo. Sabe quando você, qualquer coisinha que alguém dizia, você não conseguia ter bons olhos com aquela pessoa. Você sempre olhava para o lado ruim daquilo. E foi luta para Deus me mostrar que eu tenho que ter os bons olhos que ele teve. Mesmo que pessoas, às vezes eu queria dizer, meu Deus, mas ela falou. Como? E ele perguntou, se você for procurar razões para você ter os maus olhos, você sempre vai ter.
Mas você tem que ter esse bons olhos mesmo com as pessoas que olham para você de uma forma diferente. Mesmo com as pessoas que te criticam, mesmo com as pessoas que falam mal, porque é fácil, né? Eu tenho bons olhos com quem me ama, com quem gosta de mim, com pessoas próximas a mim, com pessoas que eu gosto de estar. É fácil. Agora, difícil é eu me manter com bons olhos, né? Quando aquela pessoa só fala mal. Quando aquela pessoa, ela só me critica, né? É difícil. É difícil você se manter assim. Mas se eu quero ter uma vida transformada, eu preciso ser essa pessoa. Se eu quero mesmo essa transformação de Deus para minha vida inteira, eu preciso ser essa pessoa com bons olhos, mesmo com quem realmente não tem, né? Mas o próprio Deus, ele vai nos ensinando, ele vai moldando, ele vai colocando, porque não é assim, eu vou tirar os maus olhos, pronto. Não, vem guerra por aí. Quando a gente pede para ele limpar, vem guerra por aí. Justamente para você enfrentar, justamente para você limpar. Eu lembro que eu estava passando por uma guerra tão grande com maus olhos, que era todo mundo. E as pessoas não passavam na rua, fingia que não me via. E eu ficava, Deus, ela me viu. Oxe, ela fingiu que não me viu, ela me viu. E não falou comigo. E Deus me falava sempre assim, sempre para me ver com bons olhos. Às vezes aquela pessoa não está num dia bom. Às vezes ela está triste, ela está passando por uma guerra. E ali eu fui começando a entender, né? Que nem todo dia é um dia bom para as pessoas. É como as estações do ano. Tem a primavera, tem o verão. Então, tem dia que eu estou no verão, a outra está na primavera. Tem dia que eu estou na primavera, toda feliz, cheia de frio, alegre, mas o dia a outra já está no outono, toda triste, né, desanimada. E a gente tem que respeitar as outras pessoas. Às vezes a gente manda uma mensagem para uma pessoa, a pessoa não responde naquele momento. Não é porque ela não quer. E se ela viu a mensagem, abriu, leu, não respondeu, é porque aquela pessoa não está bem. Ela não está no dia bem. Então, nós temos que respeitar e olhar para ela com bons olhos. E dizer assim para ela, poxa, ela não está bem, eu preciso orar por ela. Gente, é engraçado isso, é difícil isso. Isso não é fácil não, entendeu? Porque logo a gente já quer o quê? Antigamente eu era assim, mandei mensagem para fulano, poxa, não me respondeu, por que não quis? Olha a malícia, olha o maus olhos, olha o julgamento. É porque não quis. Mandei mensagem, viu a mensagem, abriu a mensagem. É porque não quis me responder. Eu pensava assim. Só que o próprio Deus, ele vai me lavando, vai limpando a gente, quando a gente quer ser transformada. E a gente começa a ver tudo com bons olhos. Se aquela pessoa não te respondeu, não foi porque ela não quis. Tem um mal atrás disso. Olha para as pessoas com os olhos espirituais. Se ela não te respondeu, ela costuma te responder. E no dia ela não te respondeu, é porque ela não está bem. Vai orar por ela. Olha com bons olhos. Na hora que... Aí depois continua mandando. E, gente, eu tive uma experiência, não tem nem um mês, né? Eu convidei uma senhora para ir para a igreja. Mas antes, eu comecei a mandar mensagem para ela, né? Comecei a mandar mensagem... Não me respondia, eu mandava bom dia, ela não me respondia. Aí eu mandava de novo, falei, vou mandar de novo. Bom dia, como que a senhora tá? Só vi, não respondia. Bom dia, como que... Todo dia eu mandava mensagem por ela, né? E orando. Meu Deus, ela não tá bem, cuida dela, orando. Aí quando foi um dia... Eu falei, olha só, ela foi lá e mandou mensagem para mim, né? Eu fiquei toda feliz, eu falei, ai meu Deus, graças a Deus, ela mandou uma mensagem para mim. E mandou a mensagem, sabe? Com toda carinhosa. E ali eu já consegui levar para a igreja. E quando eu consegui levar para a igreja, aquela mulher teve um encontro com Deus. E ela saiu de lá, ela falando para mim, filha, eu nunca senti o que eu senti hoje. Então, ou seja, já pensou se eu tivesse usado de más olhos com essa mulher e desistido dela? Eu tinha perdido uma alma. É uma alma.
Entendeu? Então, eu comecei a aprender sobre isso. E é isso que Deus quer para nós, ter os olhos dele. Já pensou se o próprio Senhor Jesus olha para nós com mais olhos? Com tanta coisa ruim que nós pensamos às vezes. Passa um pensamento ruim na nossa mente. Já pensou se ele olha para nós com mais olhos? Já pensou que eu fazer uma coisa de errado e eu ir lá e Jesus olhar para mim com maus olhos? Ele não vai poder me ajudar. Então, se eu quero ser uma mulher transformada, uma pessoa transformada, eu tenho que ter os olhos do Senhor Jesus. E para me ter esses olhos dele, eu preciso dessa limpeza diariamente. É como você está andando na chuva, né? Não tem aquele negócio do carro, eu esqueci o nome do trem, que fica direto assim, ó, limpando, ó. É os nossos olhos, tem que estar limpando 24 horas. Nós tem que ter essa limpeza, né? O mal vem com maus olhos, mas nós não aceita. É isso que tem que ser, tá bom? E por hoje é só, né? Na semana que vem a gente vai voltar com fé em Jesus, com mais um aprendizado, com mais uma direção, né? Que o Espírito Santo sempre está nos dando. E eu abençoo a semana de vocês em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar e que de alguma forma você possa entender a vontade de Deus, entender que a transformação de Deus requer o sacrifício. E isso é um dos sacrifícios que Jesus teve que ter quando ele veio aqui na terra. É ter bons olhos, mesmo com as pessoas que não merecem. Porque tem gente que não merece mesmo, não. Que a gente olha, a pessoa fala da gente, fala mal da gente, é isso e aquilo. Não merece que a gente tenha bons olhos. Mas nós também não somos merecedores de ter Jesus como nosso Salvador. E nem assim nós temos, não temos? Então é isso que a gente tem que levar como exemplo, o Senhor Jesus na nossa vida. E sempre ter esses bons olhos. Aí você vai ter a sua vida transformada por Ele. Amém? Em todas as áreas. Deus te abençoe, viu? Obrigada pela presença. Que o Senhor Jesus possa te honrá-lo por isso.